Seja muito bem-vindo, esta é a nossa lição número 9. Vamos falar sobre o novo mundo aqui. Embora seja verdade que Jesus de fato expresse e comprove o amor de Deus pelo mundo, tanto no sentido mais geral de preservação e de manutenção, como também no sentido mais limitado de redenção e de restauração, isto não quer dizer que Deus se agrade do estado em que o mundo está, nem que Deus se agrade das coisas do mundo. A verdade é que Deus não quer que o mundo continue como está. É um plano de restauração sendo executado neste exato momento. Um plano de restauração que já vem sendo executado ao longo da história e para alcançar o seu objetivo foi necessária a morte do nosso Senhor Jesus. Na verdade, a morte de Jesus transforma o mundo de dentro para fora. Isso quer dizer que a transformação ocorre primeiro no homem, começa no novo nascimento, para depois alcançar o ambiente, ou seja, a restauração do homem vem antes da restauração do restante da criação. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 19, Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Há uma explicação facilmente compreensível para que seja desta maneira. Basta observar, por exemplo, que os programas governamentais de educação ou de moralidade ou até ecológicos pretendem mudar primeiro a natureza que cerca o homem. E sabe por quê? Simplesmente porque não podem mudar a natureza humana. Nenhum programa governamental ou moralizante pode mudar o coração do homem. Podem até afetar as emoções, pode até afetar as razões do homem, mas, por mais bem intencionados que sejam, não afetam o seu coração, o seu ser interior. Não conseguem tirá-lo da condição de mortos em delitos e pecados que se encontram neste exato momento. É por isso que Deus, neste processo de recriação, vai fazer uma transformação no homem, vai criar um novo homem. Esta transformação que Deus faz começa com a criação de um novo homem. A transformação que Deus efetua no ser humano tem como primeiro passo a criação de um novo homem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este passo da criação do novo homem, e assim como Cristo é o primogênito de Deus, este homem também é refeito segundo o propósito original, o propósito de Deus de restaurar a imagem de Deus que foi deturpada com o pecado desde o Éden. Paulo fala sobre isso em Colossenses 3. E vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A regeneração, ou esta nova criação, faz com que o homem seja considerado como uma nova criatura, com um novo princípio de vida, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Este novo princípio de vida faz com que o homem, a partir de então, passe a ser como um estranho no mundo dos homens. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, nos lembra o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. E o que fazer então? Como viver neste mundo junto com os demais homens, tendo uma natureza diferente? Ou, nas palavras de Jesus, não sendo mais deste mundo? Lembra que Jesus falou isso em João 17? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Como viver neste mundo, não sendo deste mundo e sendo cidadãos do reino de Deus? Jesus disse que o reino dele, evidentemente, não é deste mundo. Isso é em João 18. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Então veja, primeiro Deus cria um novo homem. Mas Deus cria também um novo povo. O plano de Deus é perfeito, completo e perfeito. E o Senhor, sabendo que os seus filhos se tornariam estranhos neste mundo, por não ter morada permanente aqui, e por pertencerem a outro reino,
embora tenham que continuar neste mundo e enfrentar aqui muitas dificuldades, ele, por exemplo, expressa isso na sua oração por nós, pedindo ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Os crentes têm que continuar neste mundo. O crente tem uma missão: ser sal da terra, luz do mundo, testemunhar de Jesus aos incrédulos. Desde o início da Bíblia, ainda no Éden, Deus constatou que não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2, disse mais: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Percebendo isso, e evidentemente essa percepção de Deus quanto ao homem não mudou, ainda não é bom que o homem esteja só, e para que ele não ficasse sozinho, Deus criou um novo povo. É o que nos ensina Paulo a escrever a Tito, no capítulo 2, que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Este povo que é propriedade exclusiva de Cristo, o povo em favor de quem Cristo deu a sua vida, é chamado pelas Escrituras de uma nação santa, estabelecida com a finalidade de realizar uma obra: proclamar as virtudes de Deus, falar do amor de Deus por pecadores, o amor provado através de Cristo Jesus. Em 1 de Pedro 2 ele diz isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um novo homem, que faz parte de um novo povo e que se torna membro, então, de uma nova sociedade. Por não ser deste mundo, este novo povo não pode se organizar como as demais nações, como território, língua, cultura, etc. E o que faz de diferentes pessoas, de diferentes nações serem um povo, é o fato de que eles têm um mesmo Deus, um mesmo princípio de vida espiritual, um mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Por causa desta diferença em relação às demais nações, este novo povo estará espalhado entre as nações deste mundo, sabendo que isso faz parte do propósito de Deus, de acordo com a ordem expressa de Jesus aos discípulos em Marcos 16. E disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem de Jesus também poderia ser satisfatoriamente traduzida por indo por todo mundo, isto é, quando fores por qualquer lugar, em qualquer tempo, pregue o Evangelho a qualquer pessoa, mostrando que o plano de Deus é que os seus filhos alcancem outros filhos que também estão espalhados entre as nações. Em Apocalipse 7, 9 é dito o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. O fato de o povo de Deus estar espalhado entre as nações não significa que Deus não tenha conseguido reunir-los em um território. Significa que eles estão exercendo o seu ministério, anunciando a reconciliação com o Criador por meio de Jesus Cristo a todas as gentes, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E o ministério é o seguinte: anunciar que tudo provém de Deus, e que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu então o chamado de Ministério da Reconciliação por Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. E nisso está demonstrada a sabedoria de Deus. Assim como os judeus foram espalhados durante o período do cativeiro babilônico e estabeleceram sinagogas da Europa até a África, e isso contribuiu para a divulgação do Evangelho, Deus também mantém o seu povo espalhado entre as nações. Como não podem formar uma nação, como nós conhecemos, com território definido e governo próprio, Deus ordena que os seus filhos se reúnam em assembleias. Em Hebreus 10, 25, por exemplo, é ensinado: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estes embaixadores fazem parte de um novo ministério que não existe em nenhuma nação do mundo: o Ministério da Reconciliação. Já mencionamos 2 Coríntios 5, nós vamos ver um pouco mais desse texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A estas embaixadas espalhadas entre as nações, a Escritura chama de igreja. Veja, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 4. Uma vez lida esta epístola perante vós, epístola é carta, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós.
Então, estas embaixadas que estão espalhadas entre as nações é o lugar onde as leis do Senhor podem ser lidas e podem ser obedecidas tranquilamente por todos os seus filhos. Um novo homem, um novo povo, uma nova sociedade, mas não acabou. Deus também cria uma nova família. Isto é, como se dá o relacionamento desses que agora formam um novo povo e também são membros de uma nova sociedade nestas embaixadas da reconciliação? Seria como um clube, onde as pessoas se associam, pagam mensalidades, recebem determinados serviços e deles se afastam quando bem entendem ou são retirados quando deixam de pagar a mensalidade? Não. Essa nova sociedade é diferente. Nessa nova sociedade, o relacionamento entre os membros é o de uma família. Veja, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Nesta família, todos são feitos irmãos por meio da fé em Jesus Cristo. E é por isso que são chamados exatamente dessa maneira, de famílias da fé. Está em Gálatas, no capítulo 6. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Numa relação estabelecida pela paternidade divina, que deve ser mantida e que, ao mesmo tempo, não pode ser rompida. Veja o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É claro que, embora tentem e deixem de considerar-se irmãos, ninguém deixa de ser, na verdade, irmão. É verdade que o contrário, que o inverso também acontece. Alguns que nunca nasceram de novo podem entrar nas embaixadas e podem até se parecerem com os irmãos, mas acabarão por mostrar que aquele não é o seu lugar. E vai chegar o momento em que eles se tornarão desertores. Em Hebreus 10:25 fala de alguns que deixam de congregar. Ao nascer de novo pelo Espírito, cada crente se torna irmão dos demais crentes. Tornam-se parte da família dos que também nasceram do Espírito, que foram tornados filhos de Deus. Quem crê em Jesus é feito filho de Deus, nos diz João capítulo 1, verso 12. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esta filiação, quando há verdadeira conversão, quando há novo nascimento, é imutável. E é imutável por causa da natureza de Deus. Deus é imutável. E este é um atributo essencial de Deus. Se Deus fosse mutável, ele não seria Deus, porque poderia deixar de ser Deus, e isto é impossível. Como Deus não muda, aqueles a quem ele torna seus filhos jamais deixarão de ser seus filhos. Mesmo que alguns, por circunstâncias da vida e por causa de escolhas equivocadas, erradas e até pecaminosas, possam vir a desejar deixar de serem filhos de Deus e ajam às vezes como se não fossem filhos de Deus, com infidelidade, porém se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O fato é que a nossa infidelidade temporária não muda a nova natureza que foi dada por parte de Deus. Não muda a decisão de Deus de ter misericórdia de quem Ele desejar, salvando todos aqueles que Ele planejou resgatar por meio do sangue de Jesus Cristo. Em Romanos 9, a Bíblia fala isso. Pois Ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Da mesma maneira que alcançar a salvação é impossível ao ser humano por seus próprios esforços, porque essa é uma demonstração da misericórdia, amor e graça de Deus, a perseverança na salvação também é um ato da bondade de Deus. Assim como o não se salva por causa de obras de justiça, assim também o salvo não se perde por meio de pecados. Mas isto não quer dizer que ele fique sem disciplina da parte de Deus. Veja, por exemplo, em Hebreus 12, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois quer filho há a que o pai não corrige? Note que a disciplina é para os filhos. A punição, tanto nessa vida quanto no porvir, é para os inimigos, para os filhos da ira, que foram abandonados às inclinações do seu próprio coração. Isso é o que está, por exemplo, em Romanos 1:27. Os homens deixaram o contato natural da sua mulher, inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometeram torpezas, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando alguém se torna filho de Deus, membro desta nova família, membro da família de Deus, ele precisa passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, da mesma maneira que uma criança precisa se desenvolver fisicamente. Esse processo é chamado nas Escrituras de santificação. Quando uma criança nasce, ela precisa ser alimentada com leite.
e com o passar do tempo sua alimentação vai mudando, passando a ser uma alimentação pastosa e finalmente, depois de um certo tempo, passa a ser sólida. Assim também é na vida cristã. Este alimento só pode ser concebido em um único lugar, na Igreja de Deus. O novo membro da família, ao nascer de novo, precisa ser alimentado, primeiro com leite. Pedro diz que os que nasceram de novo desejam ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Então, a criança precisa ser alimentada primeiro com leite, para que se fortaleça e possa se desenvolver. Não é normal, por exemplo, uma criança nascer e não ter fome, e se isso acontecer, poderá morrer. Assim também não é normal alguém que tenha nascido de novo, que não deseje se alimentar do genuíno leite espiritual, ou seja, não deseje se alimentar da palavra de Deus. E com o tempo, espera-se que esta criança amadureça até que alcance a maturidade e possa alimentar-se com alimento sólido. Em Hebreus 5, verso 14, o autor diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como visto em relação ao leite espiritual, também não é normal que uma criança tome leite todos os dias de sua vida. Sua alimentação deve mudar e adquirir consistência. Assim também o crente, depois de um tempo, deve buscar conhecer melhor e mais profundamente a palavra de Deus, passando de discípulo a discipulador, de aluno a mestre. Eu espero que esse seja o processo pelo qual você está passando. Voltamos na nossa próxima lição número 10, sobre o novo homem que Deus cria. Um abraço e até lá, no coração do pastor. Não se esqueça de fazer o exercício dessa lição, você que adquiriu o livro. E se você não adquiriu ainda, entre em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo, marcon@gmail.com. Nós vamos fazer com que ele chegue a você na sua casa. Um abraço, até o próximo vídeo.